Está começando o Conversandro e, se eu não me engano, esse daqui é o nosso 4º episódio e hoje a gente traz uma novidade porque a gente vai falar um pouco sobre... acho que talvez o pano de fundo seja ética digital, cidadania digital, mas na verdade, ante isso a gente vai falar de segurança digital. E aí eu convidei aqui o meu amigo, professor Cícero Floriano, que é um cara que eu conheço já faz há muito tempo e que ele tem um pedacinho lá no meu coração. Gosto muito de você. Cícero, bem-vindo ao Conversandro. Obrigado, Sandro. Fico feliz pelo convite. E gostaria de fazer um debate aqui com você aberto, sem tecnicismo, né? Para dar ao seu público uma garantia de uma segurança mínima na área digital, né? E nas redes. Legal. Antes disso, eu queria falar um pouco da minha descrição física para o público PCD. Tá bom. Olha, Cícero, olha que legal. Acho que é bacana isso, né? Nós aqui do Conversandro não havíamos pensado nisso. E você traz essa informação. Por favor, continua. Aprendi com a minha esposa que a gente tem que respeitar o público PCD, que são os ouvintes também desse programa. Claro. Eu sou um homem branco de 1,80 m, louro, de olhos verdes. Não sou bonito, mas estou vestido com um blazer preto, com a camisa de fundo vermelha e preta. E estou aqui num ambiente, vou descrever o ambiente para o público, que é uma sala-estúdio, um escritório com uma parede de cor salmão, com alguns quadros ao fundo, e esse é o nosso ambiente de debate e de conversa hoje. Tá bom. Cícero, me ajuda, então também quero fazer. Então, eu sou um homem branco, eu tenho barba, tenho os olhos castanhos, barba, né? Então sou alto, mas eu estou sentado aqui numa poltrona. Nós estamos de frente um para o outro. Estou com uma camisa, que cor que é isso aqui? Lilás, roxa e branca, né? De óculos e é isso. Ok, perfeito. É isso. Perfeito. Obrigado por nos ensinar a fazer isso. Cícero. Posso chamar de Cícero, né? Claro, professor fique à vontade. Cícero Floriano. Pois é. O Cícero, quem é você? Fala um pouco de você pra gente. Bom, academicamente eu tenho uma formação na área de análise de sistema, nos anos 80, 90, quando era muito incipiente a informática no Brasil. Tinha uma secretaria especial de informática nos anos 80, 90 e depois chegamos à evolução de hoje, né? Tenho essa formação em análise e hoje eu trabalho na Polícia Civil de São Paulo e sou professor na Academia de Polícia Civil, onde a gente dá formação técnica para os policiais e também curso de especialização. Então lá eu dou na área de sistemas de informações, né? Então a gente convive com esses sistemas para fazer um trabalho de investigação, prevenção. E a gente acompanha muito as redes com relação aos delitos, às tecnologias, né? E a gente percebe como é que está o cenário nacional e mundial, né? Tá. E temos alguns protocolos nacionais e internacionais nessas áreas, né? Tá. Então, você é policial civil. Exato. Você é policial Exato. civil, tá. E a tua área de atuação é a internet. É digital ou não? É educação, né? Então você dá aula na Cadepol e você trabalha fundamentalmente com redes. Na polícia a gente dá formação técnica na área de informações, né? Tá. Nós temos dentro da instituição, não faço parte diretamente desse departamento e da divisão, mas tem uma divisão de combate aos crimes digitais, né? Ok. Existe uma divisão com 5 delegacias especializadas no combate aos crimes que popularmente a gente vê de
golpes nas redes, WhatsApp, Telegram e uma série de outros delitos digitais, né? Então existe uma especialização e equipes para fazer esse tipo de combate e investigação. Tá, legal. Você trabalha em alguma delegacia ou você trabalha onde? Hoje eu estou trabalhando na Delegacia Geral, né? E também dou aula na academia. Na Cadepol. Isso. Tá. Então, e aí a gente já havia conversado um pouco, por isso que a gente te chamou aqui para falar de segurança digital. O que é isso, Cícero? Segurança digital. Do que a gente está falando? Ok. Então, o dígito, ele é uma unidade de informação. E é a coisa mais valiosa hoje no mundo, né? A informação, quem detém informação detém poder. Tá. Poder econômico, poder político, né? E hoje existem vários ataques no mundo, 24 horas, 7 dias por semana. O Brasil é um dos países que tem maior número de gente conectada, de pessoas conectadas por maior tempo. As pessoas passam muitas horas conectadas nas redes. Seja na rede digital, de social, que quer fazer divulgação de imagem, fazendo negócios. Então, existe no mundo um protocolo que se chama cibersegurança, que é a troca de informações entre as entidades de segurança, de justiça e de polícia, para combater os crimes que eles não têm fronteira. Tráfico de droga, tráfico de arma, pedofilia. Então, existe um protocolo internacional para isso. Nós estamos falando aqui de um cenário macro e daqui a pouco nós vamos chegar numa situação particular de cada cidadão que faz acesso às redes. Tá. Ô Cícero, então a gente está falando do ciberespaço. A gente até estava conversando antes, né? O ciberespaço, o espaço digital, que acaba sendo... a gente consegue entender isso como a mesma coisa, né? E a gente também falava, porque às vezes a gente não para pensar, a gente está tão acostumado com a internet hoje, qualquer coisa que você precisa, você consegue acessar pela internet. E aí a gente estava falando, eu te fiz a pergunta, quando foi que a grande população conseguiu e começou a ter acesso à internet? E aí a gente acabou discutindo aqui que foi lá na virada do século, final de 90 para 2000, foi isso, né? Que começou a democratizar, então, mais ou menos esse acesso. Antes disso, quem tinha acesso à informática, à internet, né? Originalmente, a internet ela foi uma solução criada para uma perspectiva de uma guerra nuclear. Uso militar. Uso militar. Tá. Eles queriam uma maneira de recomeçar a civilização, a sociedade, caso houvesse um ataque nuclear. Então, colocaram conexões e disseminaram informações em certos núcleos. Então, tinha uma estratégia militar aí. Passou para o mundo acadêmico, do mundo acadêmico, com a evolução da tecnologia e o custo foi diminuindo, foi tendo um acesso popular. E hoje chegou no que nós vemos hoje, um acesso de inclusão social, né? É uma necessidade. E o direito de acesso digital está dentro de uma das normas da ONU. Direito à informação e o acesso digital. Por isso que você fala em inclusão digital. Tá, legal. Então, só para o pessoal que está nos ouvindo e está nos assistindo, para entender, então, que a gente está falando de redes digitais, de ciberespaço. E a gente também conversava, antes de começar a gravar, hoje a gente ouve bastante sobre metaverso, mas parece que não tem ainda coisas muito claras, práticas e acessos, enfim. Embora eu sou professor, trabalho Fundamental 1, 2, ensino médio, faculdade, você ouve isso todos os dias, né? Os avatares, as realidades virtuais, enfim. Mas parece que sobre o tema que a gente está falando,
isto não é a cereja do bolo, né? Você Não. falava sobre Neuroconexões. neuroconexões. Sim. O o que é isso, neuroconexões, cara? Isso leva a gente aonde? Se você for pensar em que cada pessoa é uma célula. Tá. Uma célula de um sistema maior. Você está dizendo um indivíduo. Um indivíduo. Tá. Eu sou um, você é outro, Exatamente. o Pietro é outro, o Miguel é outro. Nós estamos conectados de uma certa forma. Tá. Por amizade, relação social, Ok. relação comercial. Que são as conexões. São as conexões. Tá. E as neuroconexões vão chegar na inteligência artificial, que são os algoritmos. Algoritmos. Que são expressões matemáticas de soluções necessárias à sua vida. Então, tudo que é passível e possível de ser sistematizado e automatizado, os algoritmos estão aprendendo com a atividade humana. Ele se alimenta dessas informações. Exatamente. Então, você alimenta as redes consciente e inconscientemente. Quando você faz uma transação bancária, quando você acessa a rede com as suas opções pessoais de consumo. Tá. Né? Então, isso vai alimentando um sistema maior que as empresas se apropriam, né? E também a ciência se apropria disso. Tá. Né? Então, você vai criando soluções, metaversos, realidade virtual. Então, tudo isso começa nas neuroconexões. Tá. O algoritmo, ele é a mesma coisa que... Como é que é aquele que a gente coloca o celular para ler? Exato. Por exemplo... QR Code. O QR Code é um algoritmo. Tá. A criptografia, que é uma chave de segurança, que hoje é muito usada nas redes sociais como segurança mesmo, ela é um algoritmo. Ela é uma solução de segurança. Tá. Entende? Então, essas conexões, por exemplo, uma câmera que lê a placa de um carro, ela lê através de um algoritmo. Ele faz a leitura daquela imagem e identifica aquele veículo, de quem é aquele veículo, aonde está circulando. Porque as informações estão conectadas. E chama-se o quê? Rastreabilidade. Tá. Então, uma coisa está ligada e conectada à outra. São os links. Tá. O Cícero, às vezes, não sei se acontece com todo mundo isso, mas assim, por exemplo, eu quero comprar uma geladeira. Aí eu pesquiso lá, geladeira. Eu tô no site de busca. Beleza, achei a geladeira, comprei, não comprei, beleza. Eu vou para minha rede social. Cara, começa a aparecer propaganda de geladeira. O que é isso? Exatamente. Quando você entra na rede, ela se apropria do clique que você deu em quantidade e qualidade. A quem interessa saber que você quer comprar uma geladeira? Quem vende? A rede de eletrodomésticos. Mas será que esse cara está pensando em comprar uma geladeira para uma família que já está montada ou ele vai montar uma família? Tá. Ele já tem moradia? Ele vai querer morar onde para colocar essa geladeira? Tá. E vai indo. E isso são conexões que geram negócios. Tá. E tem gente que paga por esses negócios. Empresas? Empresas. Tá. Essas empresas se interessam, falam assim, olha, ele tem um potencial de compra, então eu vou bombardear ele com informações sobre geladeira. Se você pegar esses motores de buscas, como Google, Yahoo, etc., se você digitar o seu nome entre aspas, você vai ver o que tem de informação sua na rede. Coisa que você nem imagina. Que medo, hein, Mé? É por isso que a legislação é importante, né? A legislação tem que regulamentar um ambiente que é universal. Tá. Você está falando da LGPD? Também. Tá.
Uma legislação nacional e internacional. Tá. A LGPD foi a legislação de proteção aos dados. Tá. Ela é responsabilidade de quem está com a informação e se você tem essa autorização. Tá. Se eu faço uma linha de crédito, por exemplo, eu não quero que ninguém saiba que eu fiz uma linha de crédito. Ok. E quem te protege é a LGPD. É a legislação. Tá. A LGPD, o uso indevido gera um crime, aí vai ser o Código Penal. Tá. A Constituição Federal. Tá. Então, toda a rede ela tem uma regulamentação. Ela não é uma terra de ninguém onde você pode fazer o que quer. Surgiu uma dúvida aqui, desculpa a minha ignorância. Você falou a Constituição Federal. de 88. Exato. 88. A gente está 88. falando agora 2022 e se a gente falou sobre a democratização da internet virada do século, o que em 88 nos protege? Entendeu a minha pergunta? Sim, claro, entendi. É uma lei que ela abarca, inclusive, esse mau uso da informação, é isso? Sim. Se você perceber no texto constitucional... Minha pergunta foi ruim ou não? Não é que eu fiquei com medo agora de ser uma pergunta eu acho burra. que... Não sei se é isso que você está em dúvida. Vamos falar o seguinte, você está preocupado assim, como se trata de um ambiente tecnológico e moderno, Ok. como é que uma legislação de 88 pode regulamentar uma tecnologia? Tá, Você tem o marco legal da internet. tá. Então, lá em 88, já estava lá direito à privacidade. Ok. Você não pode entrar na privacidade de uma pessoa e divulgar aleatoriamente. Tá. Crime. Crime, injúria, calúnia, difamação, uso indevido de dados, Tá. De imagem. de imagem, Tá. causam prejuízo. O que acontece? A maior parte dos crimes na rede acontecem porque a ponta é a mais fraca, o usuário final. As grandes instituições elas estão protegidas com softwares e algoritmos bem desenvolvidos, enquanto que a ponta não. Você sofre o que a gente chama de engenharia social. Engenharia. A gente até tinha marcado para falar. Engenharia social. Tem a ver com psicologia social isso? Sim, eu quero seduzir você. Agora, ô Cícero. O pessoal tá assistindo a gente. Não uma sedução física, né? Mas eu quero seduzir assim, eu quero convencer você de comprar uma geladeira que é falsa, Ok. que não tem motor. Aham. Eu vou convencer você de que jeito? Vou falar, a melhor geladeira do mundo e a mais barata. Você vai se interessar e vai comprar. Ok. Quando receber, não é a geladeira, é só uma casca, é uma lata vazia. Só a carcaça. Isso é engenharia social, ou seja, que a gente fala que é o estelionato digital. Ok. Né? Ele quer enganar você de alguma forma. Isso você tem a toda hora e a todo dia. Você é assediado. Tá. De certa forma, com golpes pelo WhatsApp, um golpe pelo Mercado Livre e etc. Né? Então, isso é engenharia social. E a legislação veio para proteger você disso. Mesmo essa de lá de 88. Exato. A Constituição ela é atual. Tá. Né? Ela é uma lei maior. Ela é soberana? Ela é a lei maior do país e assim como ela, existem leis que regulamentam crimes. Tá. Né? O que define matar é crime. Cometer um homicídio é crime. Então tá lá, sempre vai ser, sempre atual. Não é o fato da tecnologia ser uma coisa recente que vai sublimar os efeitos da lei. Ok, entendi. Ô Cícero, você trabalha evidentemente num órgão de inteligência, né? Tanto de análise, ou você conhece gente, tem acesso tanto à análise, identificação, análise, e depois usa a lei, enfim, para coagir, enfim, e cuidar disso daí. E você também trabalha na Cadepol, né? O que esta informação que você está passando agora para a gente
serve ao policial? Porque nem todo policial ele trabalha com isso, né? Ele tem outros crimes. Há um grupo específico de inteligência policial que trata disso? Uma vez você me falou, desculpa, eu já vou te dar a palavra, que a rede digital, né, a rede social mais criminosa era aquele do passarinho azul, como é o nome? O Twitter. Cara, eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu não tenho Twitter, eu nem sei usar, né? Mas há um grupo específico da polícia que trata disso. Sim, sim. É porque como esses crimes às vezes atingem pontualmente uma pessoa ou um grupo, como neonazistas e etc., dependendo do âmbito, existe especialização para acompanhar isso e investigar. Tá. Depende de tecnologias, de software, de rastreamento, de investigação digital, que demanda equipamento, horas de monitoramento. Tá. Isso precisa de um policial treinado especificamente para isso. Tá. E você é que dá aula para esse grupo? Na formação inicial, a gente dá uma formação básica e ao longo da carreira os policiais vão se especializando. Ok. E aí eles trabalham em equipes especializadas que combatem esses crimes e também fazem a prevenção, né? Tá. Então o público, ele pensa que não tem ninguém vendo. Tem alguém investigando, tem alguém procurando a todo dia, toda hora, criminosos sendo identificados. Você até me mostrou uma questão chamada cyberameaça, né? Exato. Que é um mapa do mundo. Exato. E aí você especificamente nos mostrou aqui uma parte do Brasil em que são os crimes em que estão acontecendo agora, full time, direto, agora. Exatamente. Existe uma indústria muito grande de criação de vírus. Tá. Para aplicar golpes, para ter lucro. E, em contrapartida, você tem também a indústria que faz o antivírus. Então, é um jogo. Então, é um monitoramento das maiores ameaças que tem hoje, tá, em nível mundial, que você tem lá um monitoramento. Onde estão sendo feitos os maiores ataques, que tipo de ataques são, se é um grupo específico, se são os lobos solitários. Lobos solitários. É aquele cara que usa da tecnologia, que são os hackers e os crackers. Os hackers são aqueles que fazem os ataques, fazem os desenvolvimentos para o bem, vamos dizer assim, para desenvolver ferramentas de proteção. Ele não procura causar um prejuízo e sim adquirir conhecimentos. Já o cracker, ele já tem outra intenção. A intenção dele é eminentemente criminosa. Então a gente fala errado, né? Ataque de hacker. Na verdade, o termo seria um ataque de cracker? Se você está falando num delito, num prejuízo, é um cracker. Caraca! Se você for pensar, hoje as instituições têm inteligências. Inteligência comercial, inteligência industrial, que tem equipes que protegem as informações. Equipes que protegem as informações de dados bancários. Tá. A Receita Federal. Uhum. Que você pensar, esse pessoal é atacado o dia inteiro. 24 horas. Uhum. Porque você imagina qual o valor que tem um banco de dados das transações financeiras ou do banco de dados da Receita Federal. Então, você tem equipe trabalhando ali para evitar invasão e evasão de dados. Então, e esse é o quadro mundial da tecnologia. Caraca. Dinâmico, né? Dinâmico, full time. Você não para, entendeu? Tá. E nessa temos nós aqui, os réis mortais, que temos que sobreviver, pedir uma pizza no aplicativo. Recentemente eu recebi uma mensagem de um colega pedindo dinheiro emprestado. Uhum. Eu fiquei assustado, porque primeiro eu não tenho dinheiro para emprestar.
E ele não tem tanta intimidade comigo ao ponto de me pedir emprestado. Ok. Bom, aí eu peguei e comecei a conversar com ele. Tudo isso por aplicativo. Tá. Me pediu um dinheiro emprestado. Eu falei, ok, pois bem, vou te emprestar. Quanto você quer? Ele pediu um valor muito alto, e aí reduziu o valor. Fomos negociando o valor do empréstimo. Teu amigo, né? Meu amigo, Dizia suposto amigo. E tentei ligar para ele em um outro telefone e o telefone dele não dava condição de ligação. Eu falei, é golpe. Bom, fomos conversando, eu pedi para ele uma conta bancária para transferir o dinheiro. Claro, já que ele pediu emprestado, como é que vai? Meu banco é o banco Y, eu pedi para ele o banco X, Y e Z e fui dando o nome e ele foi me dando as contas de pessoas que eu não conhecia e percebi que era um crime, né? Tá. Aí no final o que ele falou, você vai emprestar? Eu falei, claro que eu vou emprestar, man. Aí eu falei, quanto falta para você pagar a sua dívida? Ele falou assim, como assim? Eu falei, eu também estou na cadeia e vou pagar a minha. Saio a semana que vem da cadeia. Talvez a gente se encontre. Tá. Aí ele desligou. Era um golpe. O que é isso? Faltou ao meu colega, realmente, o real colega, fazer uma segundo nível de segurança no WhatsApp dele. É uma coisa muito simples. Mas ele não tinha uma segunda senha de segurança no aplicativo. Ok. E o cara acabou clonando a conta dele. Coisa muito comum, né? Ok. Quase não acontece, né? Diariamente. Quase não acontece. Cara, é legal que você trouxe isso, porque eu queria trazer isso tudo que você falou agora para uma realidade. Como que a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, né? Como é que a gente... Na maioria das vezes, a gente está até falando aqui, né? Cara, a gente às vezes aquilo tem muito cara de ser verdade e a gente cai naquilo, né? A gente às vezes é movido por uma emoção ou aquela ligação, aquele link, aquela mensagem, ela tem tanto uma aparência de verdade, né? E faz parte de um engodo, de um crime, né? Aí eu faço a minha pergunta, como é que hoje, aí eu vou voltar lá nos algoritmos, conduzem os nossos comportamentos e quais os maiores riscos assim para criança, para adolescente? Esse público de criança, infanto-juvenil, eles são muitas das vezes desprovidos de malícia e de maldade. E estão nas redes o tempo todo, né? Estão na rede o tempo todo. Você vê uma criança hoje de 3 anos de idade, já está com o smartphone na mão, está com um iPhone na mão. E sabe manejar o dedinho ali, clica e vem. Então as brincadeiras hoje não são mais de roda amarelinha, são tudo... De rua, né? São todas digitais. Virtuais. Então... a preocupação dos pais é monitorar o que a criança está acessando. Softwares específicos que podem ser configurados de uma maneira que a criança não vai ter o livre acesso a determinados tipos de software. Então dá para você fazer isso, causar uma identificação desse perfil e você colocar seguranças específicas para a criança. E evitar que a criança fique muito tempo no celular. Tentar tirar ela disso, trazer ela para o mundo real. É difícil. Mas, olha, eu acho que algumas técnicas existem para você fazer isso. Os pais podem puxar a criança para contar uma história ou participar da vida da criança. E por aí afora, porque o crime de pedofilia é um dos crimes mais bárbaros que tem. Ele é cometido muito e são usadas as redes não só de internet, mas como a Deep Web, que é uma internet mais profunda, que não é tão popular, porque ela tem uma tecnologia diferente de acesso, mas por lá tem muitos crimes acontecendo. Deep Web. Não que a Deep Web seja criada criminosa. por mal, Entendi. mas ela foi criada por um ambiente mais científico e mais rápido e interessante. Só que muitos criminosos usam a Deep Web para fazer tráfico de droga, órgãos humanos, armas e etc.
E já se fala na Dark Web, que é mais profunda ainda. Tá. Então, a preocupação dos pais tem que ser constante. E isso tem que ser visto diariamente. Não ficar policiando, entre aspas, a criança, mas colocando parâmetros de segurança para ela não ser assediada virtualmente. A gente está falando de controle parental. Exato. Controle parental. Você Exato. sabe que uma vez eu entrei numa conversa na educação, né? Então a gente fala de parentalidade, ou seja, como é que a família, o pai e a mãe, cria os seus filhos e como essa criação interfere no processo de aprendizagem na escola. A gente está falando de parentalidade. O controle parental, na tua opinião, tá? Você acha que ele tem limites, né? Porque o controle dos pais, ele deve levar em conta a liberdade do filho também. Então, eu acho que tem que ter esse diálogo, né? Entretanto, na tua opinião, enquanto especialista disso, o controle parental de acesso digital tem que ser mais cerceador, tem que ser mais limitado, ou seja, ele tem que limitar mais esse acesso por conta da facilidade dos crimes. E sim, ele tem que limitar em quantidade e qualidade. Tá. E tentar mostrar para a criança que ele não está cerceando a liberdade dela, está protegendo. Participa do que a criança faz, que tipo de joguinho que ela brinca, que grupo que ela participa. Que tipo de informação ela está veiculando. Que tipo de informação. Porque sendo a rede tão aberta, a criança fica vulnerável. Não deixei de lembrar aqui. Vocês lembram do Momo? Momo? Era Momo, que era um monstro, tinha baleia azul. Sim. Alguns jogos que a criança tinha que cumprir para ganhar ponto, e lá no último era cometer o suicídio, né? Causar o suicídio, né? O professor Lício tinha falado aquele dia pra gente. São essas coisas, né, que a gente tem que... Exato. Desafiar a psique da criança e do adolescente, né? Tá. Impor desafios. Você vai ser mais aceito, vai ter mais aceitação nas redes se você fizer tal tarefa, e de repente é uma tarefa arriscada de tomar algum líquido, fazer alguma mistura, ou puxar uma corda, se pendurar na corda, quanto tempo você fica sem ar. Então tudo isso é uma proposta digital que você fala... Qual o intuito disso? O Homem Pateta, lembra do Homem Pateta também? Que ele fazia esses tipos de... Mas isso não tem a ver com algoritmo. Isso tem a ver com má conduta digital. Exato. Porque o algoritmo... Desculpa, de novo, a minha ignorância. Ele é um mecanismo digital que nos induz a algumas coisas. Exato. Isso que a gente está falando, ela é uma ação antiética na rede. Exatamente. São ferramentas. Todas as ferramentas elas têm uma criação inicialmente para fazer o bem e o desenvolvimento humano. A tecnologia, o desenvolvimento dos algoritmos é feito para isso. Então você tem hoje, por exemplo... Para facilitar, melhorar. Para facilitar a vida. Agora, tem gente que faz um mau uso. Ok. Né? Um mau uso. Agora, perceba, por exemplo, quando você fala em moeda... digital e criptomoeda. Tá. Então você imagina uma sociedade sem moeda, a moeda universal, né? Até recentemente eu participei de uma webinar com o pessoal do Banco Central. Os governos mundiais estão percebendo que não tem jeito, vai ter que criar uma criptomoeda. E sendo governamental, ela tem segurança, né? Ela tem lastro. Eu compro a criptomoeda, né? E ela é passível de ser identificada. Hoje, a criptomoeda, muitas das vezes, ela é um ambiente de sonegação, vamos dizer assim, de lavagem de dinheiro. Né? É um uso indevido. Entendi. Mas a ideia era criar negócio. Como ela não tem um controle governamental, ela se torna um ambiente livre. Então, o que você está dizendo é a tecnologia, o algoritmo, tudo isso que a gente falou até agora, ele foi criado para uma visão benéfica.
Entretanto, a má conduta de alguns indivíduos transformou o positivo em negativo. Exato. E aí transformou isso em crime, em sonegação, em pedofilia, em tráfico de órgão. E isso tudo, Cícero, isso tá atual na internet. Atualíssimo. Por isso que os órgãos governamentais de justiça, de polícia, têm que correr, estão correndo, se modernizando com tecnologias, com uma série de tecnologias de identificação facial, de rastreamento, a rastreabilidade de IP, né, que é o número de identificação nas redes, para combater esse tipo de coisa. Né? Agora, os algoritmos sempre foram criados com o intuito de causar um benefício para a sociedade. Agora, quem faz um mau uso disso tem que ter a legislação, o Código Penal e etc. Entendeu? Legal. Ô Cícero, quem sofre mais hoje por conta dos crimes digitais? Tem assim uma estatística, tipo, é o adulto, é o adolescente, é a criança, é o idoso? Quem é o maior sofredor do ponto de vista da cidadania, assim? Olha, eu entendo que é a sociedade como um todo. Proporcionalmente falando, eu acho que o público que mais sofre é aquele que mais se conecta e mais tempo fica nas redes. Que ele fica mais exposto. Né? Esse é o público que é mais vulnerável, que está mais assim suscetível a ser atacado. Você quer divulgar seu trabalho é uma coisa, você quer fazer promoção social nas redes é outra, você quer fazer um negócio é outra. Então sempre vai ter aqui um público que está te monitorando. Empresas estão monitorando você. Hoje existe, já há um tempo, né? No Brasil agora mais recente, o direito ao esquecimento. Direito ao esquecimento. Isso é uma coisa doida. Mas fala aí, como é isso assim? O direito ao esquecimento foi o seguinte, eu vi uma palestra de um CEO do Google, que ele falou assim, o Google tem tomado muita porrada no mundo com relação a processos por invasão à privacidade, exposição de imagem. E o que acontece? O direito ao esquecimento é o direito que você tem de não querer seu nome e algumas informações suas na rede. Legal. Como é o nome dele? Tinha falado de ghosting. O Diego, ele veio aqui falar com a gente. E ele falou acerca do esquecimento, né? Que às vezes as pessoas são esquecidas pelos seus pares, abandonadas, né? Então seria mais ou menos esse esquecimento, né? Que a gente tem o direito a ele também. Se você for na rede e falar assim, olha, tem algumas informações minhas na rede que eu não quero que fiquem lá. É ter o direito não ter lá. Eu tenho uma certa mania, ou eu tenho uma certa coisa que não me foi agradável na vida, eu não gostaria. Por exemplo, eu tenho o pé torto, eu não quero que ninguém saiba que eu tenho o pé torto. Você vai lá e tem o direito de tirar aquela informação dali. Hoje, no Google, se você entrar lá, tem um ícone que você pede o remove. Para remover, leva 90 dias, sei lá, eles tiram. Mas como é um motor de busca, um algoritmo, novamente o algoritmo, que vai na rede, pega tudo que está público e joga para dentro do Google... Aí você está lá de novo. Então, eles estão criando que quem alimentou a rede fomos nós mesmos. Você mesmo. Com as suas manias. Por isso, o cuidado que a gente tem que ter com a informação que põe na rede. Exatamente. Lembrando que assim, os algoritmos, eles ainda não têm emoção e sentimento. Ainda não. Que medo disso. A gente pode caminhar para isso, né? Você não tem. Você não tem gosto pela tela e nem o aroma, né? Mas sei lá para onde vai caminhar isso. A neuroconexão. Então, se você fala assim, eu tenho o direito de tirar da rede uma informação minha que eu não quero. Aí essa empresa que colocou isso tem obrigação de tirar. Porque você tem a LGPD, você tem a lei
o marco civil da internet, que regulamenta isso. Fala, eu não quero que o senhor divulgue que eu uso camisa amarela, mas por baixo eu tenho uma regata de flor. Sei lá. Eles são obrigados a tirar. Entendi. Mas quando a informação é pública, aí não tem como. Né? Então, esse é o tal do direito ao esquecimento na área digital. Estou falando na área digital. Né? Tá. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Ô Cícero, há um tempo eu tenho lido sobre cybercultura, né? Que até um filósofo, Pierre Levy, ele desenvolveu esse termo, cybercultura, que fala de inteligência coletiva. Eu vou dar uma resumida aqui, né? Então, assim, ele diz assim, você não precisa saber de tudo. Você precisa saber onde encontrar as coisas. Então, ele fala da democratização do conhecimento, aquilo que você sabe vai para a rede, e aí as pessoas têm que ter livre acesso a essa informação, e desenvolvendo aí uma cybercultura. Tá na internet, é verdade? Olha, depende. Hoje falam muito da fake news, né? Fake news. E olha que a gente tá aí dias da campanha, dias da eleição. Eu não sei se você sabe, mas tem um termo aí que não é muito novo, né? Já é um pouco já... A deepfake. Deepfake. Eu posso fazer um vídeo com o seu rosto, com o seu corpo e falando o maior dos absurdos. Tá. E vão achar que sou eu mesmo. É você. Tá. Só que não é você realmente. É a manipulação digital. É uma imagem que você faz, é uma deepfake com imagem e voz. Caraca. Você vai lá e busca as deepfakes, está sendo muito atual agora nas eleições. Tá. E as pessoas pegam um vídeo real e manipulam aquilo e botam lá o repórter, o âncora daquela rede de TV, falando uma coisa contrária ao que realmente ele falou. Tá. Isso é crime. Pô, super. Tá. Né? Isso gera prejuízo, gera lucro para algum crime. Ok. Entendeu? Então eu acho assim, eu tô lendo um livro chamado Net-ativismo. Net-ativismo. Então, resumidamente, eu acho assim, você tem um metadados, uma gama de informações muito grande. E se a informação não for útil para você, para alguém é. Tá. Então você tem que criar seus filtros. Você tem que criar o seu algoritmo. Tá. A sua neuroconexão. Tá. O que me interessa? Eu que organizo isso. Você tem que organizar e ter critérios de saber o que realmente é fato, é útil para você, porque senão você vai se perder nesse mundo. Você se perde com tanta informação. É uma coisa assim, né, quando você fala uma educação digital. Tá. Bacana isso, hein? Educação digital. Educação digital. Você não pode ser incluído digitalmente sem antes ser educado. Você não pode dar um carro para uma criança dirigir, sendo que ela tem 8 anos de idade. Tá. Você não pode dar uma arma de fogo na mão de uma pessoa sem ela ser técnica, sem ter um treinamento. Tá. E você dá hoje um hardware por uma criança, o hardware, a máquina, que é um smartphone, que de certa forma abre para ela uma janela para o mundo. Pô. Né? Então você tem que ter uma cultura digital com educação. Caramba, é legal isso, porque o Cícero, até eu acho legal, não sei se você dá palestras em instituições, escolas, eu acho legal isso, porque eu estou dizendo escola porque eu trabalho em escola há tantos anos. Sim. E a gente, a todo tempo, a nossa luta guarda celular. E é engraçado, né? Porque antes da pandemia era, menino, guarda esse celular porque a gente agora vai para aula. Aí chegou a pandemia. Menino, pega o celular porque agora a gente vai ter aula. E agora a gente volta para o presencial. As crianças ficaram 2 anos no celular, direto.
E aí, agora, claro, com a educação 5.0, a gente tem muito conteúdo digital que você usa na sala, mas eu tô falando da educação digital, eu acho isso seria muito bom se as escolas tivessem alguém, por exemplo, como você, que poderia te contratar para dar palestras. Não, sim, eu costumo fazer palestra para idosos. Tá. Palestra em universidades. Legal isso, o pessoal convida, a gente vai falar sobre isso. A gente está falando. Desculpa. Nós estamos falando aqui, por exemplo, na 5G. 5G. Antigamente a nossa conexão era por dial, né? Era linha via fax, né? E fazia o barulhinho lá do download. O download ficava 2 horas, 5 horas para completar e você falava alô, alô. Tchau, acabou. Hoje estamos 5G. Então você tem a indústria 4.0, você tem a tecnologia na medicina. Em todas as áreas da atividade humana você tem. Só que entrou de uma maneira em que você não teve um preparo nem uma educação adequada. É importante que isso seja feito. As palestras, eu estou aberto ao convite. Legal. Quem quiser fazer um convite. Eu acho que a gente, assim, quando a gente for encerrar aqui, a gente tem... Como é que tá de tempo aí? 47. Hoje passou, hein? Mas eu ainda queria falar uma coisa, o Cícero. Cara, você falou sobre a realidade do espaço digital, você falou das possibilidades, da quantidade de crimes que tem, a função do algoritmo e como ele interfere nos nossos comportamentos, né? Mas eu queria retomar uma coisa que você havia dito. Hoje, eu às vezes faço isso, né? Então hoje é quarta. Ontem eu fiz um bife de copa, né? Aí temperei, aí tirei foto, coloquei na internet. Como é que vou fazer no seu... Meu gato tá em cima da geladeira, eu tiro foto do gato. Eu vou fazer um café, né? A gente vê bastante isso na rede. Aí a pessoa faz o quê, né? Eu acho isso um absurdo. Que bacana, esse final de semana eu e minha família iremos para o litoral. 5 dias lá. O cara pega o celular, ele fala, não vai ter ninguém na casa. Né? Uma vez eu dei uma palestra na Petrobras sobre segurança patrimonial. E eles falavam até do risco que você tem de ir almoçar com o crachá da empresa. Porque tem gente que passa o dia inteiro criando baboseira para a internet, a gente paga a internet para ver muitas dessas coisas, tem gente que fica atrás desse tipo de informação para te causar um mal. Então a minha pergunta é, até onde vai a nossa insanidade de tirar foto de tudo que a gente faz e posta na rede? E o quão perigoso é isso, cara? Você tem que ter a preocupação assim. Eu, como policial, por exemplo, o meu acesso às redes ele tem um cuidado maior, né? Tá. Então, eu não posso entrar em vários grupos. Eu tenho restrições a alguns grupos. Tá. Então, procuro não ficar expondo minha atividade funcional, porque isso é arriscado, né? Então, mas eu acho que as pessoas têm muita carência afetiva. Opa! A pandemia, ela deu uma velocidade vezes 10 em tudo que iria acontecer. Tá. Em termos digitais, de relacionamentos humanos e tal. Então, é natural do ser humano ele ter a carência, né? Ele fala assim, olha, eu vou mostrar que eu sei fazer um bife de copa. Aí o ladrão fala, boa, legal, cara. Legal, vou assaltar e vou jantar ainda. Eu vou lá comer esse bife na tua casa, enquanto você não estiver lá. Ok. Então, o que as pessoas têm que ter é um certo filtro do que coloca ou não coloca. Porque vira público. Fica público. O algoritmo pega aquilo e dissemina. Aí você tem as engenharia social que a gente está falando, que o cara pode se apropriar disso e fazer um crime com o seu nome, com seus dados, saber que você tem um filho, onde estuda seu filho, que colégio que é. Isso é um perigo, né? Meu Deus do céu. É super complicado. Então, eu acho que tem que ter um critério. Você sai muito da relação humana direta para uma relação virtual. Quando você clica um Enter,
aquilo não tem mais retorno, já foi. Né? E qual ou quais são os seus parâmetros de segurança? Você descobre que precisa ter segurança nos seus dados, na sua vida digital, depois que acontece algum fato trágico. Tá. Um assalto, um furto e etc. Aí você vai pensar na sua segurança. Não é exagero que a gente está falando, né? Mas realmente as quadrilhas hoje estão aí em sites de relacionamento, por exemplo. Quadrilhas de Pix. Então, tudo você tem que ter uma aplicativo de carro, né? Às vezes a gente vê aí a pessoa para com o carro para pegar. Não é esse, trocou, e aí acaba virando um sequestro. E a gente, enfim, tem muito medo disso. Exatamente. Né? Não é você viver eternamente em pânico. Mas você ter alguns critérios de segurança. Você, quando sai de casa ou quando chega em casa, você tem essa preocupação. Se tem alguma coisa estranha, se tem uma janela aberta ou fechada que você não deixou, se o cadeado do portão foi quebrado, se tem alguma coisa diferente, alguns alertas que te indicam assim, o que eu posso publicar, o que eu não posso publicar. Se for publicar uma coisa muito pessoal, num grupo fechado, com segurança, criptografia, certificação digital, que é uma realidade que a gente está tendo agora. Também né? é um algoritmo, certificação digital. Sem dúvida, é um algoritmo. Não sei se você sabe, mas a Super Receita, ela hoje já trabalha com a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica somente por certificação digital. Nós também vamos ter que fazer isso. Cada cidadão vai ter que ter uma certificação digital para fazer sua declaração de imposto de renda. E no futuro, você não vai declarar seu imposto de renda. Não fica feliz achando que você vai sonegar. Tô livre do leão, né? Não tá. Ele vai falar assim, eu tenho a sua movimentação financeira. Deixa que eu faço. Eu já fiz. Você só vai me clicar se tá ok. Ele já vai trazer toda a sua movimentação financeira através do seu Pix, através do seu CPF, do seu CNPJ, e já vai trazer pronta a sua movimentação fiscal e vai falar, Sandro, tá aqui sua declaração de imposto de renda de 2022. É isso aí mesmo? Tanto. Você tá me devendo tanto, meu irmão. Tem que pagar. Caiu na malha. Existe um aplicativo que o público acessa lá, Registrato. Registrato. Já ouviu falar? Não. O Banco Central tem uma normativa que toda movimentação financeira sua tem que estar nesse registrado. Câmbio, Pix, financiamentos. Tudo quanto é movimentação financeira que os bancos fazem com o seu CPF, eles têm que pôr ali. Quando você se cadastra nesse registrado, você vê toda a tua vida financeira ali e você vê coisa que você nem lembra. Ou vê coisa que você não fez e alguém fez por você. Então, quem está nos assistindo, se procurar lá, Registrato, e seguir o que tem que fazer lá, vai descobrir a sua capivara financeira. Exatamente. O que acontece? Esse registrato é uma ferramenta que você tem sobre a sua movimentação financeira e é uma contabilidade. Se eventualmente alguém pegou seus documentos e fez um financiamento, por exemplo, você acha ali e fala, poxa, eu não fiz isso. Faz um registro de ocorrência e vai tomar as providências junto à instituição que fez aquilo. Então, isso você procura lá no Google da vida, um cadastro que você faz no Registrato, que você consegue acompanhar a sua vida financeira, que às vezes você nem sabe. Eu achei coisa minha que eu não tinha ideia. Né? Cara, eu vou... Depois, na hora que a gente acabar aqui, eu vou fazer isso. Ô, man, me fala uma coisa. A gente... Eu acho que a equipe concordando, a gente vai precisar te chamar de novo aqui para para você continuar, porque o tema é interessante, né? E a gente tem ainda muita coisa para falar, né? O Cícero, ele é palhaço, né? É um parceiro, aí a gente já fez muita coisa. Ele
Ele tem... Lembra um filme, As Mil Faces do Doutor? Era um filme, o Cícero tem 1000 faces. Mas todas do bem, por favor. Graças ao bom Deus, né? Então, eu acho que seria legal um dia a gente voltar aqui e continuar falando sobre essa questão de educação digital, que eu acho importantíssimo, né? Claro, claro. Mas eu queria te fazer mais 2 perguntas. Você está há quanto tempo nessa área? Bom, de formação eu me formei final dos anos 80, 90, né? Que eu me formei em análise. Aí depois, você fez direito? Fiz análise de sistemas e fiz direito também. Fez direito também, Aí entrei na polícia, estou há 25 anos na polícia e comecei a dar aula em 20 anos dando aula na polícia e me interessei pela área de tecnologia, de sistemas, tal, e acompanho a evolução disso. Né? Então esse é o cenário da pergunta. Nesse tempo todo, tem alguma história que você, assim, uma coisa que você falou, não é possível. É uma história que vale a pena ser contada. Várias. Escolhe uma e conta pra gente. Você fala, não, isso tem que contar. Bom, que é de conhecimento público, nós temos uma delegacia eletrônica em São Paulo. São milhões de registros de ocorrência. Com a pandemia, tivemos até que a Delegacia Geral criou uma delegacia de proteção à mulher, que é o Web DDM, né? Que as mulheres ficaram mais tempo em suas casas e estavam passando, eventualmente, dependendo de cada caso, passando por violências domésticas. Então, ela ainda funciona hoje? Funciona. Hoje a mulher consegue acessar essa delegacia digital? Super funciona. É uma ferramenta importantíssima no combate à violência. Lá, Delegacia da Mulher Digital. Exato. Tem lá a proteção à mulher, né? É um trabalho muito sério, muito bonito, muito bem feito lá. E nessa delegacia eletrônica, quando ela foi implantada, por volta de 2000, 2002, ela ainda era incipiente. Poucas pessoas faziam perda e extravio de documento e tal. E eu me lembro de um cara que fez um boletim de ocorrência de furto de auto. Ele não quis ir à delegacia e falou, não, vou fazer pela internet o furto do carro. E esse registro cai dentro de uma rede da polícia, que a polícia monitora e confere os dados, verifica se não é uma falsa comunicação. E aí verificou que o cara era procurado. O cara que fez o registro do furto que roubaram o carro, ele era procurado. Ele era procurado. Por um outro motivo, ele era procurado. E aí a equipe avisou a Capturas, falou, olha, tem um cara aqui que Captura é uma equipe que vai capturar o cara. Vai em loco lá botar o grampo no cara. E aí o cara ligava lá a cada 5 minutos, cadê o meu BO, cadê o meu BO, que vai eletronicamente para ele. E ele ligando pedindo o BO. E o pessoal, olha, estamos com um problema técnico aqui, estamos trabalhando para melhorar o serviço, tal, não sei o quê. Isso é a equipe indo lá na casa dele. A Captura. Aí os colegas da Captura foram lá, levar o boletim de ocorrência do furto do auto, que era real a história, e já levaram o mandado de prisão e já levaram ele embora. E ele falou, mano, não tô entendendo, vocês agora entregam o registro de ocorrência em casa? Me prende, né? Pois é, então, tá aqui o seu registro do furto e o senhor tá pedido, o senhor tá procurado. Então ele foi... Tudo isso por conta da conectividade. Da conexão, né? Da conexão. Da conectividade. Tinha lá um registro dele de um mandado de prisão, né? Expedido por um juiz. E ele achou assim, bom, eu vou fazer ocorrência pela internet, ninguém vai me... É terra sem lei, ninguém vai saber quem sou eu. A internet... E aí tinha lá uma captura. Tinha a capivara dele que tinha lá um débito. Vem aqui, meu bem. Então, e foi isso. É um dos casos, né? Tem vários casos que a gente tem que são interessantes e cômicos, né? Para não tirar aqui a seriedade da coisa. Tá bom. Ô Cícero, então vamos lá. Cara, se a gente quiser te encontrar,
Ok. Como é que a gente faz para palestras em empresas, escolas, instituições? Porque eu acho legal, hein? Tá. Essa questão de educação digital, Sim, de alguém que está dentro de da lei, de um sistema, enfim, que é até para dizer às pessoas, né, o que elas podem ou não podem fazer na internet, nas redes. Como é que a gente encontra? Olha, eu vou deixar um e-mail. Tá. Um e-mail Cícero Floriano. Tá. Cícero Floriano. Tudo junto. @uol.com.br. Tá bom. cicerofloriano@uol.com.br. Eu prefiro no modo antigo, né? Tá bom. Apesar de ser digital, eu prefiro. Ok. E caso você que está nos assistindo ou que está nos ouvindo, pode mandar uma mensagem, escrever nos comentários, entrar em contato com a equipe aqui do Conversandro, fazendo perguntas ao professor Cícero, que aí a gente encaminha. Ok. Para terminar, se a gente fosse terminar com uma mensagem dessa noite, né? Que tem a ver com segurança digital, com isso tudo, o que você diria para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Prevenção. Prevenção. Existem algumas regras de prevenção e cuidados com o seu hardware, né? Hoje você passa aí o dia inteiro com o smartphone na mão. Tá. Se você está com o smartphone na mão, você é passível de ser localizado por rastreabilidade, pelas redes. Então, você tem que ter cuidados com dupla segurança de senha, criptografia, ter uma certificação digital, dependendo do grau de cada pessoa, né? Tem algumas coisas mínimas, antivírus, coisas pequenas, que talvez num próximo encontro a gente até mostre os principais golpes. Tá. E quais são as possibilidades de você não cair. Legal. Os cuidados que você tem que ter para não cair nos golpes. Tá bom. Né? Aquele anúncio de carro barato, aquele anúncio de emprego. Você está sem trabalho, está ansioso, aparece uma vaga de trabalho, de repente não é uma vaga de trabalho, é um estelionato. Então, essas coisas que são mais contundentes, são importantes falar. Então, sempre se prevenir. E sempre que aparecer uma coisa muito assim fácil na rede, desconfie. Procura checar antes o que é aquilo, da onde vem, de quem partiu, para saber se aquilo é real ou não. E lembrando, a internet não é terra sem lei. Tem lei sim. É isso aí, Cício. Cara, olha, obrigado mesmo de você ter aceito o nosso convite. A gente já estava um tempo combinando, né? E aí a gente fez toda uma logística aqui para caber na tua agenda. Quero deixar aqui registrado, eu tenho certeza que o Pietro, que você também já conhece, o Miguel, a gente gosta muito de você, de verdade. Estou torcendo demais aí para que a tua atual situação se resolva e Deus vai cuidar de tudo, viu? Legal, obrigado. Eu fico feliz, né? Só assim pra gente se ver, né? É verdade. Não só na tela, né? Real. Real. Então é isso aí. Eu quero dizer a você que nos acompanhou até agora. Obrigado mais uma vez, não é? Estamos todos aqui agradecidos a esse quarto episódio com o professor Cícero Floriano. A internet não é terra sem lei. Obrigado que você esteve conosco aqui no YouTube, no Spotify, e espera que a gente se vê na próxima oportunidade. Valeu, obrigado. Falou, Cícero. Obrigado. Dá um tchau para esses seus lindos olhos azuis. Obrigado, aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero participar de outros encontros aqui com vocês e estou à disposição lá. cicerofloriano@uol.com.br. Valeu, obrigado. Obrigado. Falou, Cícero. Obrigado. Obrigado. Valeu.